Às vezes a princesa não precisa ser salva. É ela quem dá o primeiro golpe. Hoje eu vou falar sobre como matar um príncipe. Olá, jovens, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Mil Páginas e antes de dar início ao vídeo de hoje, já te inscreve aqui no canal e deixa o teu like. Como Matar um Príncipe foi a leitura do mês de março do Clube do Livro e ele acabou se tornando o meu favorito do mês. Marra é a filha caçula que foi criada num convento. Ela conseguiu se livrar de casamentos arranjados da corte, mas a sua irmã não teve a mesma sorte. Enquanto o reino finge que está tudo bem, Marra decide agir. Embarcando em uma jornada perigosa ao lado de aliados improváveis, ela fará de tudo para salvar sua família e irá enfrentar um príncipe cruel e implacável. O começo da história ele pode ser um pouco confuso e arrastado, pois ele começa no presente e aos poucos ele vai alternando entre passado e presente. À medida que eu fui lendo, eu fui me envolvendo com a história e com os personagens. Eu segui o cronograma certinho de leitura, mas ali no terceiro dia eu já estava completamente viciada na história. A nossa protagonista Marra, ela é diferente do que a gente está acostumado a ler. Ela não é super inteligente, super destemida, teimosa e salvadora da pátria. Ela está lá tranquila, vivendo a vidinha simples dela no convento, quando ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado acontecendo com a irmã dela. Essa irmã teve um casamento arranjado com um príncipe do norte apenas por questões políticas, e a gente sabe como isso era comum na época. Quando Marra se dá conta de que tem alguma coisa acontecendo, ela se sente a mais burra do reino, porque a rainha, que é a mãe da Marra e da irmã, sempre fala que tá tudo bem, tá tudo acontecendo conforme o esperado. Só que ela não sai correndo para tentar resolver o problema. Ela fica quieta, ruminando esse sentimento dentro dela. Sabe por quê? Porque ela se sente uma burra e uma insignificante. Até que num arrobo de coragem ela decide agir. Ela procura a Dama do Pó para tentar matar o príncipe que está fazendo tanto mal à irmã dela. A partir daí, a história fica incrível e impossível de largar o livro. Enquanto eu não estava lendo, eu estava pensando que eu queria estar lendo, para descobrir o que ia acontecer, o que a Marra ia fazer para resolver essa questão. A trupe que a Marra une para matar o príncipe tem a Dama do Pó, que é uma espécie de bruxa que fala com os mortos. Essa Dama do Pó, ela tem um cajado e em cima desse cajado fica empoleirada uma galinha que é possuída por um demônio. Tem também um animal de estimação que é feito de ossos, que foi amarrado por arame, que tem a forma de um cachorro e ele é carinhosamente apelidado de Ossudo. Um assassino que, pasmem, se chama Fenris. Sim, é uma referência gigante para o grande lobo Fenrir. Tem também uma fada madrinha, que de fada não tem nada. À medida que a gente vai lendo a história, a gente descobre que ela não sabe abençoar, ela só sabe amaldiçoar as pessoas. Em um determinado momento da história, ela adota um pintinho. Então a gente tem a Dama do Pó, um cachorro de ossos, um assassino, uma fada madrinha que não é uma fada madrinha, um pintinho e uma galinha possuída por um demônio. Que trupe, hein? Mas agora vem a parte mais incrível de tudo. A gente se apega a todos esses personagens. A escrita do livro é muito envolvente e agora eu vou te trazer alguns pontos do porquê esse livro se tornou o meu favorito do mês. Fantasia bem construída. Os elementos dessa história eles são bem fáceis de entender, apesar do começo ele ser um pouquinho confuso. À medida que a gente vai lendo, vira algumas páginas ali, tudo já começa a fazer sentido, a gente não fica perdido na história. A gente sabe que tem muita fantasia que começa com alguma guerra,
sobre reinos que estão ali guerreando, e a gente acaba às vezes ficando perdido com muitos personagens, muitos nomes de lugares, e nessa história não tem isso, é bem fácil de acompanhar a história. Não tem cena hot. Eu sei que muitos de vocês adoram o tipo de livro que tem cena hot, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto. Eu acho que a gente não precisa apelar para cenas de sexo para a história ser boa. Personagem real. Então, a Marra, ela é uma pessoa muito comum. E isso foi muito legal de ler, porque quando a gente está lendo fantasia, normalmente as nossas protagonistas, elas são incríveis, extremamente inteligentes, muito salvadoras. É ela que é a chave de toda a história. Não que a Marra não tenha sido, mas aqui a gente acompanha ela e em vários momentos da história ela precisa ser literalmente empurrada para pegar no tranco. Coerência e clareza. Para mim foi perfeito, apesar de lá no começo ter voltado um pouquinho no passado para a gente entender a história, a autora construiu a história em ordem cronológica, eu adoro isso. Esses personagens não fazem nenhum sentido enquanto eu estou apresentando eles, mas lá na história, à medida que as coisas foram acontecendo, fazia todo sentido todos esses personagens estarem ali. Quando a autora criava alguma situação para resolver um problema, na hora eu pensava assim: meu Deus, como? Qual o sentido disso? Eu virava 2 páginas e fazia total sentido do porquê aquilo ali estava acontecendo. Eu gostei porque a autora ela não enrolou, ela criou uma situação e logo ela resolveu para fazer o sentido do que ela estava criando. Pontos negativos. Sim, apesar de ter sido o meu livro favorito do mês, ele teve um pequeno pontinho negativo, que foi a falta de um romance na história. A autora ela conseguiu criar os vínculos entre os personagens muito bem, e acaba que a gente fica torcendo para um certo casal ali acontecer. Ela dá indícios de que esse romance vai acontecer, mas não acontece nem um mísero beijinho para a gente saber se eles realmente vão ficar juntos. Apesar de que no final eles ficam juntos, mas a gente não sabe se como casal ou como outra coisa aí qualquer. Como esse livro foi uma leitura coletiva, eu segui certinho o cronograma e eu li ele em 10 dias, o que para mim foi muito bom, porque eu consegui também ler outras leituras e fazer as outras coisas do meu dia a dia. Aproveitando para te mostrar então o que eu costumo fazer no meu dia a dia. Eu faço crochê. Olha esse lindo esquilo que eu fiz da Era do Gelo. Ele é um porta-xícara. E aí quando a gente coloca a xícara nele, ele fica esmagadinho, muito fofo, né? Tem aqui embaixo então o meu link no Instagram. Me chama e pede o teu. Achei o final da história incrível, diferente do que eu estava imaginando, e isso me surpreendeu. A autora não deixou pontas soltas, e eu não achei o final corrido, achei que foi bem coerente com a história. Minha nota foi 5 estrelas e eu recomendo para ti que gosta de fantasia envolvente com um pouco de mistério e que seja volume único. Agora me conta aqui nos comentários, você leria esse livro? E se tu já leu, o que tu achou dessa história? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!